Noticiário político mexendo muito aí com a bolsa de valores, né. Ontem no finalzinho do pregão, deixa eu até colocar um gráfico aqui para vocês antes. Ontem no finalzinho do pregão, o Ibovespa deu uma recuperada boa, né, estava subindo, mas acelerou aí a recuperação em função da aprovação da PEC lá na CCJ do Senado, e é uma PEC desidratada, como o pessoal falou aí. Ah, e aqui, ó, é esse movimento aqui que eu estou falando, não sei se vocês conseguem enxergar aí direito, vou colocar um círculozinho aqui, para vocês identificarem esse movimento. É isso aqui, ó. Hum. Isso aqui, ó, essa partezinha aqui, vamos fazer assim, ó, que aí vai ficar mais fácil de enxergar. Pronto, aqui, ó, essa parte aqui, ó, essa subida aqui, é bem na hora que sai a notícia de que a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, eh, Constituição e Justiça do Senado, é ele que tinha escrito lá, Ronaldo, o Bom Dia Patriota, só li. Eh, aprovou aqui a PEC, que tinha previsto aí 175 mais 23, e agora ficou em 145 mais 23. Os 23, por que que essa conta está separada? Porque os 23 têm fonte de receita. Então, se tiver 23, vai ter fonte de receita, é isso. Então ela não impacta. Então, vamos lá para o noticiário, só colocar aqui que hoje, essa PEC vai para o plenário do Senado, né, para apreciação no plenário do Senado. Tem como colocar aí, Matheus? Não está aparecendo aqui para mim não. Ah, agora sim, plenário do Senado vota hoje a PEC do Lula, com ampliação do teto fiscal em 145 bi, 30 bi menos do que previa o relatório inicial. E por que que a bolsa responde bem? Pode baixar, Matheus. Por que que a bolsa responde bem a isso? E juros também. Porque esse agora é o novo limite, para essa licença aí dos gastos, né. Então você vai ter aí até 145 bi de gastos, eh, fora do teto de gastos. O que pode acontecer hoje em plenário é a aprovação de algo, inclusive, menor do que isso e até aqueles 2 anos que estão colocando o Bolsa Família fora do teto de gastos, virar 1 ano. Então, daqui para frente só pode melhorar. Como diria o poeta lá, tinha um, acho que era o Bezerra da Silva, Bezerra não, Moreira da Silva, Bezerra da Silva, é um dos 2, posso estar errado aqui, um dos 2 pagodeiros que falava que quando está muito ruim, está próximo de melhorar, né. Então, os filósofos modernos, né. Mas vamos lá, a emenda também abre margem para o uso de aproximadamente 23 investimentos, que vão ser recursos oriundos de receitas extraordinárias, era isso que eu estava falando. Então, o impacto da medida pode chegar a 168 bilhões, mas 23 tem receita, e isso interessa, porque aí não afeta o fiscal da forma como a gente estava pensando. Lembrando aí que no plenário, a PEC do Lula precisa de pelo menos 49 votos favoráveis em 2 turnos ou em 2 votações. Se for aprovada, a proposta segue para a Câmara dos Deputados, onde ela passa pelo mesmo rito, CCJ e 2 turnos lá na no plenário da Câmara dos Deputados. E aí, a ideia é que isso seja aprovado antes do dia 23 de dezembro, porque senão entra em férias o Senado, e aí isso não entra no orçamento. Então, o governo aí lutando contra o tempo para aprovar essa PEC. Bom, além disso, ontem eu falava com a Rafaela Vitória, quem acompanha aqui o Morning Call, a Rafaela já esteve aqui, e ela dizia o seguinte, eh, que o valor da PEC mais baixo é bom, mas ainda assim a gente investe aí, pode colocar na tela, Matheus. É menos ruim, né, eu tinha até colocado menos pior, gente. E aí o pessoal reclamou lá nos comentários que menos pior tá errado, não sei o quê, e aí eu, como sou um cara que não tenho compromisso com o erro, fui lá e corrigi, então agora o título diz "menos ruim", e não menos pior, porque pior já é menos ruim, já é eu vou lembrar dessa explicação direito, mas eu fiz uma pesquisa, obviamente, porque eu também sou esse tipo de gente,
e lá o professor Pasquale também concordava que menos pior seria um erro, então corrigi aqui, porque como eu disse antes, não temos compromisso com o erro. Então vamos lá. O valor mais baixo para a PEC é menos ruim, mas fiscal ainda está sob risco. Então a Rafaela estava me explicando o seguinte, você tem esse ano um superávit de 120 bi, pode ir baixando aí, Matheus, de 120 bi, previsto, né. O que é o superávit primário? Você pega as receitas do governo, as despesas menos as receitas, o que sobrar, se for positivo, é um superávit, se for negativo, é um déficit. É o famoso gasta o que ganha ou gasta mais do que ganha. É isso, tá? E hoje, esse ano, a gente vai ter, pela primeira vez nos últimos 3 ou 4, 5, 6, acho que 6 anos, um superávit primário, mas ficando do jeito que está essa PEC aí, a gente vai ter um déficit primário no ano que vem de 130 bi, isto é, mantida a arrecadação, a gente deve ficar aí com 130 bi de gastos acima do que a gente ganha, tá bom? Eh, e aí você vai perguntar: "Mas Rodrigo, será que" deixa eu só ver a matéria aqui, já a gente já fala sobre isso. A gente vai sair aí de um superávit de 120 bi para um déficit de 130 bi. Seria um déficit da ordem aí de 1,3 ponto ou 1,3% do PIB, do produto interno bruto. Eh E aí eu até coloquei isso aqui na matéria, não será uma surpresa se as próximas discussões, após a aprovação da PEC no Congresso, forem no sentido de aumento ou criação de impostos. Pense bem, gente, 130 bi, embora pareça muito dinheiro para pobres mortais como eu e você que acompanha este Morning Call, 130 bi não é tanto dinheiro assim para o governo, né, ele pode colocar um impostinho e, de repente, entra um monte de dinheiro no cofre. Eh, Se você imaginar aí, a CPMF quando acabou estava por volta lá dos 40 bi, ontem a gente estava fazendo uma conta por aqui, se voltasse com a CPMF, não acho que vai voltar a CPMF, mas só a CPMF já traria aí perto de 100 bi. Então é fácil a gente imaginar que na reforma tributária que o governo pretende fazer aí no próximo ano, a gente tem um aumento da carga tributária e um pouquinho mais de imposto para poder financiar tudo isso, porque como eu venho dizendo já há algum tempo, o governo, o Estado não gera receita, quem gera receita somos nozes. E e e aí a gente entrega um pouco da produtividade que a gente gera para o Estado, para ele fazer as coisas que a gente terceiriza para ele, é isso. Esse é o nosso acordo social. Então, quem não estiver satisfeito tem que conversar lá com o seu parlamentar, com o seu senador, com o seu deputado, para que isso seja mudado. Mas na verdade o que a gente tem é que a gente terceiriza algumas coisas para o Estado e para que ele faça isso, a gente paga um dinheirinho e a gente vai ter que pagar um pouquinho mais, porque o Estado acha que tem que fazer mais pela gente, é isso. É basicamente isso, tá. Eh, então tá aí, a gente teria, se não tiver uma nova fonte de receita, 130 bi de reais, de déficit ano que vem. Bom, além da PEC, uma outra tá aí, o Matheus já se acelerado. Uma outra medida deve ficar no radar aí do pessoal do mercado financeiro pelo seguinte, o STF vai julgar aí, talvez julgue hoje, as ações que contestam aí o orçamento secreto e pode aumentar aí, Matheus, vamos descer aqui, porque tem uma coisa importante aqui. Qual é a ideia? O orçamento secreto dá poder aos parlamentares, principalmente aos líderes, tá, ele recebe o dinheiro e ele distribui na bancada dele lá, aquele dinheiro que ele recebe como emenda aí, agora o pessoal tá tentando passar pano e virou emenda do relator, mas o problema é se você pode dar esse dinheiro e a pessoa, um parlamentar destinar para alguma obra ou alguma ação, e não ter ali quem foi o parlamentar que destinou e qual foi a obra, basicamente é isso. Eles estão questionando aí no Supremo se a ausência de registro documental dos autores e beneficiários das despesas na execução orçamentária e financeira das emendas do relator, classificadas pelo indicador de resultado primário número 9, que é o RP9. Se isso tudo ofende os princípios da transparência, publicidade e impessoalidade. Não é uma dúvida, né, gente? Vamos lá, não é uma dúvida. Se não diz quem mandou e nem para onde vai, será que feriu o princípio da transparência?
Eu não sei por que que se demora tanto para discutir coisas que, na minha humilde ignorância aqui, parecem ser um pouco óbvias. Eh, mas o fato é o seguinte, o que eu quero destacar aqui é porque, dependendo desse resultado lá, o Congresso aqui pode apertar um pouquinho mais a corda em torno da PEC, para não perder muito poder, e aí, por exemplo, trazer de 2 para 1 ano aquela história do Bolsa Família fora do teto. Por quê? Porque aí o governo tem que renegociar isso todo ano com o Congresso, e toda vez que ele tem que renegociar, né, você tem que pensar aí: "Olha, senhor presidente, eu aqui que sou representante daquela comunidade carente, que precisa aí muito de uma nova escola, só tem 827 escolas lá, e são 300 crianças, e a gente precisa fazer mais uma escola, precisa de um dinheirinho, uma emenda", e aí esse vai ter esse joguinho lá no Congresso, se fizer isso. Então, esse julgamento afeta aqui a PEC, mas existe aí uma possibilidade de que as coisas não sejam feitas, né. Por quê? As ações sobre o orçamento secreto, tá aí nesse último parágrafo aí na tela, não são o único tema na pauta, pode subir um pouquinho isso, de julgamentos de hoje do STF, e caberá à Rosa Weber, que é a ministra presidente do STF, se o caso será analisado antes dos outros em plenário ou não. Então, assim, pode ser que, pô, tem mais coisa para analisar, vamos analisar essas antes para não causar tumulto lá no Congresso sobre a PEC. Como que o Congresso vai reagir a isso? Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e companhia. Aí a gente vai ter que esperar aí essas horas decisivas da votação da PEC do Lula durante esta quarta-feira, 7 de dezembro de 2022. Lembrando aí, quem não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você receba, eu tenho que fazer o merchan, gente. Ative o sininho para você receber aí as notificações toda vez que a gente estiver no ar ou que tenhamos conteúdo novo, e a gente tem conteúdo novo a rodo todo dia. A palavra cientificamente correta a falar é conteúdo novo a rodo. Então vamos lá. Então, esse é um panorama político que deve afetar a bolsa de valores. Voltando aqui para os nossos gráficos, lembrando que ontem essa aqui foi a reação, coloca aí, Matheus. Essa aqui, onde está o meu mouse, eu espero que vocês consigam ver aqui no finalzinho, vou colocar um círculo, foi a reação do mercado logo que saiu a notícia de que teríamos aí uma PEC desidratada, uma PEC menor do que o esperado. E aí, amigos, se a gente tiver ainda um o negócio não quer andar de jeito nenhum. Se a gente tiver ainda um valor reduzido hoje, a gente pode esperar. Agora sim. Nossa senhora. Bom, vocês estão entendendo aqui, né, essa paredinha aqui para cima. A gente pode esperar, se a gente tiver um valor reduzido hoje, uma boa, resposta da bolsa a isso tudo, tá. É claro que a bolsa não fica só de olho, não fica todo mundo assistindo TV Câmara, TV Senado, tem outras coisas acontecendo no mundo que obviamente influenciam nisso. Mas antes de falar disso, quero falar o seguinte: essa aqui é a curva de juros que a gente tem, essa é a curva de hoje, essa verdinha aqui, ó, que eu estou destacando, e essa é a curva pré-eleitoral. Ontem teve um fechamentozinho da curva no fim do dia, principalmente em alguns pontos aí, os que têm mais liquidez, né, que são ali os pontos intermediários da curva, mais ou menos por aqui, ó, 2 anos, 1 ano e pouco. Já teve um fechamento da curva, que é o quê? Juros futuros mais baixos. Mas ainda temos um caminho bem grande aí para percorrer, para a gente voltar lá para onde era para onde estava antes da votação do segundo turno, tá, gente. Eh, e por que que eu estou falando tudo isso junto? Porque gastos, risco fiscal, aumenta os juros. É aquela história que eu já contei para vocês, você tem aquele cunhado, aquele irmão, aquele primo, aquela prima, que precisa de um dinheirinho, né. "Poxa, eu estou com vazamento aqui em casa, meu querido cunhado, e precisa consertar, minha filha tem bronquite, aumenta muito a umidade", aquela coisa toda. E aí você empresta o dinheirinho para ele, aí uma semana depois você olha no Instagram do camarada, e lá está ele no Catar, assistindo a Copa do Mundo, aí você pensa: "Gente, o ingresso estava R$2.000 pra assistir um joguinho desse aí, acabei de emprestar um negócio para o vazamento da casa do cara, o cara está no Catar, mano". Aí na próxima vez que ele vier buscar dinheiro com você, você vai pensar: "Poxa", vai pensar 2 vezes.
No mercado, o pessoal precifica. Então, se o governo começa a gastar mais do que arrecada, o mercado coloca um preço mais alto para emprestar dinheiro para o governo, tá bom? Isso é o caminho dos juros. Por isso, além desse momento, de hoje aí no Congresso, hoje, depois, após o fechamento do mercado, a gente vai ter aí Copom, Comitê de Política Monetária, e o Copom, obviamente, está olhando aí pra expansão fiscal. O Pode trocar o título aí, o Matheus, no nosso GC, nosso gerador de caracteres. Olha aí, expansão fiscal preocupa o Copom. E aí, amigos, é o seguinte, todo mundo espera o que seria uma grande surpresa, seria o Copom definir hoje como taxa de juros alguma coisa diferente de 13,75% ao ano, que é o que já está precificado, é a Selic de já, né, que já está aí já há 2 meses. Isso seria verdadeiramente surpreendente, e aí seria, sei lá, um terremoto. Mas o que interessa para o mercado é saber se o Copom vai dar uma chamadinha, vai dar um puxãozinho de orelha, de aviso para o governo sobre expansão fiscal. E onde é que isso sai? Sai lá em comunicados do Copom. O meu querido Matheus vai colocar na tela aí a página do Banco Central do Brasil, que é onde fica os comunicados do Copom. Se você esse link aí, obviamente, já andou, né, já está aí onde estão os comunicados do Copom, mas aqui em cima tem uma aba que eu não estou vendo, mas é uma aba, ó, se olhar aqui tem Home, Política Monetária, vocês clicam lá em Política Monetária, depois Comunicados do Copom, e vocês vão cair nessa página. Aqui está a reunião da quarta-feira passada, dia 26, e o Copom manteve a taxa em 3,75, esse é o headline, né, essa é a manchete do Copom, e deve ser a mesma nessa, está vendo aí na anterior também, deve ser a mesma, mas o que tiver escrito lá é que faz diferença para a gente. Como é que eu e muitos analistas, é claro que a Bloomberg faz isso, ela já coloca lá os textos um do lado do outro, para mostrar o que mudou de um para outro, mas se você não tem isso, como é que você pode fazer? Você vai esperar lá das 6h30, quando sair o comunicado do Copom, ou amanhã de manhã, a hora que você tiver um tempo. Quando sair o comunicado do Copom, você vai acessar esse site aqui, ó, que é deixa aí também, Matheus, que é o Clevelet, acho que é isso, né? Clevelet.com.br, isso. E aí, ó, no meio desses negócios todo aí, que esse site faz, tem um comparador de textos. Tá vendo aí, Matheus? Esse verdinho na primeira coluna aqui. Aí, clica aí, por favor. Aí, quem sabe faz ao vivo, ô louco meu. Você vai colocar de um lado o texto novo e do outro o texto velho, e aí é Ctrl C, Ctrl V, gente. Embaixo ele vai mostrar para você o que que mudou, porque é assim que o Copom faz. Ele pega o texto velho e vai mudando algumas palavrinhas. E é assim que o mercado consegue ver qual foi a mudança no raciocínio. Então a gente vai ver aí, pode tirar já, Matheus, que é esse merchan gratuito aí. O é assim que o mercado vai dizer e o Copom vai indicar o que que mudou nas falas, tá. Da outra vez ele falou que estava no modelo lá do Copom, tinha aí, uma expectativa em função da incerteza para o próximo arcabouço fiscal, acho que não vai mudar muito disso, porque lembrem-se o seguinte, o Roberto Campos Neto também está aí de sobreaviso, né, de aviso prévio, porque ele não vai atingir a meta novamente, a meta de inflação, que é o mandato dele, é para que ele faça isso. E quando isso acontece, ele manda uma cartinha para o presidente, e o presidente então ou reconduz ou não à frente do Banco Central do Brasil. Então, eu não acredito que ele vá ser muito incisivo na história de gastos aí, com essa história da PEC, tá bom? Mas pode ser que ele traga alguma coisa e isso movimente um pouco o mercado amanhã de manhã, é claro que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O Jotão do bicho, achei o valor da PEC muito pequeno, por que não 350 bi? Exato, Jotão, por que não 350 bi, né? Eu acho que é um pouco disso que a gente estava falando, porque você, acaba comprometendo demais as contas públicas e em algum momento você perde credibilidade, e credibilidade tem preço, amigo. E tá lá na curva de juros, como eu já falei, e curva de juros
Afeta tudo, afeta a vida de todo mundo e no fim das contas, as pessoas que você, como é que se diz, está tentando defender, que são as que têm menos, as que precisam de mais ajuda, você acaba prejudicando, porque inflação mais alta e juro mais alto acaba prejudicando bastante a população. "Ah, por que não gastar mais dinheiro, de qualquer jeito?" Não sei, podemos olhar aí para o exemplo aí da Turquia, da Argentina. A Turquia eu já trouxe esse exemplo, já mostrei aqui, lá em novembro estava com 14% de juros, 20% de inflação. O Erdogan, nosso excelentíssimo presidente lá, eh, líder turco, resolveu baixar a taxa de juros, que hoje está lá por volta dos 10% ao ano, e a inflação nesses 12 meses passou de 20 para quase 90% ao ano. E inflação, amigo, é o imposto dos pobres, né, porque talvez você aí, eu aqui, a gente não trabalha, no nível da sobrevivência com o nosso dinheiro, tem sempre uma gordurinha, né, que é o que a gente compra um lençol melhorzinho, uma roupa de marca, uma camisa, da seleção brasileira, faz um churrasquinho que às vezes até tem picanha. Agora quem tem pouco, quando sobe o preço, do essencial, significa que ele vai cortar algum outro essencial. Então, a inflação é uma penalização muito cruel para os mais pobres. Eh, olha aí, o Enzo Lucas, destacando aqui, tem 114 assistindo e só 86 likes. Então, vai esse pessoal aí que não deu like, está sendo investigado pela CPI do like, então deem os likes, porque o YouTube entende que isso é muito importante. Aproveita e já se inscreve quem não se inscreveu e ativa o sininho, que agora eu estou decorando esse negócio, vou ser super veloz nesse negócio.